É uma honra imensa estar na Wonderful City, que é a cidade maravilhosa, que eu amo e adoro. Quando a Ana Luísa me fez o convite, eu disse: olha, Ana Luísa, não é difícil aceitar um convite para ir para Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. E eu realmente tinha um interesse aqui, porque eu precisava fazer uma consulta médica, e calhou tudo direitinho. Paulo até marcou para mim, para poder vir agora. Eu quero imensamente, em nome dessa mesa, que é a doutora Bárbara, vice-presidente da OABIA, e a doutora Simone Portela, que é vice-presidente da Ana Luísa, membro da comissão, a gente chama CDFAM, vocês também devem ser, Comissão de Direito de Família, tá? Agradecer a Ana Luísa mais uma vez, dizer que a Ana Luísa é uma pessoa muito querida, ela também pensa, assim como eu, em capacitação, em pesquisa, e dizer para vocês que o direito de família, já iniciando aqui com todos vocês, é um constante estudo e pesquisa. Quem pensar em fazer direito de família e estudar o que estudou na faculdade e for sentar, esqueça, não faça esse direito. Porque todo dia nós temos decisões novas, tá? STJ, STF estão decidindo coisas que até os homens estão com medo de casar e de ter união estável. Porque tudo está acontecendo. Pai não vai visitar a filha, vai ter multa. Antigamente era só educativa, a cobrança da mãe. Você não veio ver meu filho? Não vai acontecer nada. Agora ele vai pagar multa se ele não cumprir o acordo de homologação, tá? Que sempre tem aquele padrão de visitas alternadas. Estou começando com esse exemplo para dizer para vocês o constante estudo. Eu estudo todo dia, toda hora eu estou em busca de coisas novas e discuto com os magistrados do Estado do Pará, sento na frente deles e converso com eles acerca do que eu penso que deva ser o direito de família, tá? Um direito de família macro e não micro, aquele que você não olha só para frente, você olha para os lados e, como magistrados, vocês podem também abrirem precedentes. Por quê? Tem juízes garantistas que não abrem precedente ao que está na lei. E eu sinto essa falta demais no Estado do Pará. Todas as decisões, todos os julgados que eu coloco nas minhas peças são do Rio Grande do Sul, são do Rio de Janeiro, são de São Paulo. Por quê? Infelizmente o Pará ainda não entrou nesta seara de ir além, não. São decisões brilhantes, fantásticas, mas não vão além. E eu tenho vários exemplos para dar para vocês aqui, de recursos que já poderiam ter virado julgados e não viraram. E é por isso que eu falo de diálogos que curam, estratégias para a gente não precisar mais estar na frente de um juiz implorando uma justiça para o nosso jurisdicional. Tá? Então, essa minha palestra, eu não considero palestra, eu considero um compartilhamento com vocês do que eu penso sobre isso e tem dado certo comigo. Tá? As estratégias humanizadas para a solução de conflitos familiares. É para lá, você tem que apertar para cá. Aqui, ó. Esse aqui. Acho que é esse. Acho que é o primeiro. Foi. Aí eu venho com os conflitos e as melhores soluções, tá? Esse breve panorama que eu fiz aqui, tá? Tudo que vocês vão ouvir aqui são experiências que aconteceram comigo e eu acho que está na hora de eu compartilhar. Eu já escrevi um livro, tá? Sobre isso, que no final eu vou falar para vocês, está indo em forma digital e deu certo. Todo mundo tem um cliente que já se separou. Vocês devem ser familiaristas aqui, né? Se separou, que se criminalista, ótimo, que se divorciou, que quem aqui dá para resolver o problema de guarda de alimentos, levanta a mão. Quem? Todo mundo. Todo mundo tem um problema de guarda de alimentos.
Se não for seu cliente, é o seu vizinho, seu parente. Olha, doutora, pois é, o meu filho, a minha mulher não quer deixar ver meu filho. Vocês não viram isso? Toda hora a gente ouve isso. E qual é a estratégia? O impacto emocional e jurídico para os envolvidos, principalmente os filhos. Tá? Como é que eu atuo nesse caso? Chegou um cliente no meu escritório dizendo que está com problema com a mulher. Por quê? A mulher não está deixando o filho, não está liberando o filho, embora haja uma determinação judicial mandando que aquele filho se encontre com a mãe todo final de semana. Gente, eu não vou chegar com o cliente e vou só dizer, olha, assina essa procuração, o valor da tua defesa custa X. De jeito nenhum. Se você fizer assim, que ainda tem muita gente fazendo assim, o cliente vai embora. Primeiro que ele vai pensar, o cliente quer ser ouvido, a emoção. Ele quer contar o seu problema, e aí vem o papel do advogado, psicólogo, tá? E você tem que ter paciência, sim. Tá? Por quê? Pelo menos eu, acho que vocês aqui também, cobram consulta que nem um médico para atender o cliente. Se a gente cobra a consulta, tá? Vejam bem, eu tenho um limite de consulta, 1 hora, tá? E, infelizmente, eu vou dizer para vocês, nós temos sim que ouvir tudo que eles falarem. Essa é a parte humanizada que os envolvidos têm que saber que nós estamos ali, sim, para ganhar nossos honorários, mas também para ouvir os que não é qualquer uma das pessoas têm necessidade de falar. Não sei se vocês já viram que existe inteligência artificial para ouvir os outros. Então, vejam bem, primeiro passo, escutar o seu cliente, mostrar que você está interessado em solucionar aquele conflito, tá? Então, o objetivo, pode falar uma observação. Segunda-feira, eu fiz um atendimento, eu também tenho limite no meu atendimento, o meu é de 1h30. Era uma senhora de 70 anos com divórcio, aos 70 anos. Eu fiquei 4 horas atendendo. Olha só. Não tinha como cortar. Tem que ficar. Infelizmente. Por isso, quando eu tenho cliente, eu só marco um de manhã ou uma tarde. Porque, por mais que eu marque 1 hora, passa de 1 hora, a gente fica ouvindo, porque dessa conversa surge a outra, e aí surge o objetivo, que é o olhar humanizado de diálogo, para curar justamente o cara que chegou na tua frente e está com uma ferida enorme, porque a mulher deixou, ou o marido deixou a mulher, ou ele foi traído, sempre tem uma ferida e que você tem que cuidar disso. Tem que pensar, em primeiro lugar, nesse olhar humanizado. Eu não passei na Luísa. Você quer que eu passe para você? Tá? Foi? É aí. Tá. Aí vem o que eu falei agora. Comunicação como ferramenta. Mas, doutora, eu vou ter que ficar falando, cliente, eu não vou ter que redigir a peça já. Eu deixo gravando lá, né? Tem muito advogado que grava o que o cliente está falando para fazer 2 fatos. 2 fatos. O que eu digo para o cliente depois que eu ouvi com toda a minha paciência do mundo, histórias que nós, advogados familiaristas, já sabemos de quais são as mesmas, só muda o endereço, CPF e RG. São mesmas, eu não me espanto mais com nada. Inclusive, tem pessoas que chegam no meu escritório e dizem, doutora, eu estou com vergonha de me dizer o que eu vou lhe dizer. Não tenha vergonha de falar nada, porque eu já ouvi de tudo aqui. Então, você tem que mostrar para a pessoa que tudo que ele vai falar, o que ela vai falar, é uma coisa normal na nossa advocacia. Tá? Isso é muito importante, isso influencia muito, eu já percebi isso. Tá? Então, o papel dessa comunicação, ela tem que ser clara e respeitosa. Você não está ali para julgar o que a pessoa está falando. Porque existem advogados que julgam já, mas olha, você deveria, alguém acabou de falar para você, não deveria ter feito
não, a gente vai ouvir para depois dar realmente essa escuta ativa que vai se transformar num diálogo. Ah, mas doutora Magda, eu já tive uma cliente que eu ouvi, eu estou falando de coisas que eu já vi. E ela acabou me ligando de madrugada, de dia, de noite, domingo, porque achava que eu era mais amiga. Você tem que se impor para a pessoa. Você vai escutar, vai ser humanizada, vai entender aquela dor, vai abraçar porque ela quer acolhimento, ou o homem ou a mulher que chegar com você quer acolhimento. E o que você vai fazer? Tá? A primeira coisa que você vai fazer é pensar, se o casal tiver filhos, você vai falar, olha, eu estou aqui para cuidar do seu filho de vocês, porque vocês são adultos. Vocês têm que procurar uma terapia, tá? Gente, isso tem dado muito certo. Agora, esta criança não tem para quem reclamar. Não tem. Então, você tem que ter esse olhar. Pode mudar, tá? Quando você muda, tá? Os conflitos existem e aí você vai dar as melhores soluções, tá? O que é o breve panorama dos conflitos? O impacto emocional e jurídico para os envolvidos. Isso aqui você já, esse slide já foi o outro. Eu estava indo de trás para frente. Vai, passa. Não, o anterior. A importância. Será que acabou? Quer que eu chame ele lá? Agora eu fiquei preocupada. Não. Foi algum problema de pensamento. Não, mas não tem problema se não tá. Era mais para ilustrar. Eu consigo falar sem. Tá. Esse aqui você já fez. Vai lá primeiro. Foi, voltou? Não. Aqui, gente. Quando a tenta passar, ele apaga. Eu acho que é. Bom. Vou te dizer. Isso, esse já é o final. Não. Vai, começa. E agora o Sandra. Isso, melhor aí. Vai. Eu acho que agora eu preciso. Aqui, né? Vai para poder. Já está aqui. Não. Passa desse aí, não é isso? Eu já falei, tá? Agora, intermediando o melhor interesse da criança, que eu estava falando agora, tá? E adolescente. Todo mundo sabe que é direito fundamental, está no ECA, está na Constituição, que cabe aos pais o dever de educar os filhos. Não é só aquela mãezinha que está lá com você, ou só aquele paizinho que chegou no seu escritório. Cabe aos dois. E a primeira fala que você tem que fazer para trazer o pai ou a mãe que não está lá é essa, tá? Que o melhor interesse da criança é que tem que ser visto. Sendo o melhor interesse da criança, fica muito difícil você continuar a conversa. Por quê? Eu tenho ECA, eu tenho conselho tutelar, eu tenho todos esses tipos de coisa para poder dizer para aquele pai ou para aquela mãezinha que está lá que eles têm direito de procurar esses homens. Mas eles não foram procurar esses homens, foram procurar uma advogada para resolver o problema deles. E esse tipo de escuta, tá, que traz a parte contrária até você, porque o que vocês devem estar imaginando é como ela consegue. Porque eu não faço acordo, nem soluciono conflitos, tá, que tem aqui nesses slides, sozinha. Quem me dera que eu pudesse, tá aqui a minuta do seu acordo, assim aqui eu vou levar para o juiz. Eu preciso da parte contrária. E aí, o ponto principal, como você vai atrair a pessoa? Porque se for homem, por exemplo, que a mulher contigo, a mulher já vai te dizer assim, ele não vem, doutora, a senhora pode chamar que ele não vem. Eu conheço meu marido, eu conheço o fulano, ele não vai vir. Eu disse, você pode deixar ele voltar? Eu sempre falo isso.
eu jamais vou ligar para o marido da fulana, tá? Que está lá comigo e dizer: Senhor, a sua mãe me procurou, quer se divorciar e eu quero fazer essas tratativas com o Senhor. Não, minha conversa é outra. Eu me torno a melhor amiga da parte contrária. E é assim que eu estou ganhando as coisas. E por isso que eu trouxe essa palestra para compartilhar com vocês, tá? A intermediação, essa hora da intermediação, que a gente vai falar em nome do filho, tá? Senhor, é o seguinte, eu fui procurada pela sua esposa, parte prática, que não chegou lá querendo tirar as calças do cara, tirar o dinheiro dele todinho, mas eu não vou dizer isso para ele. Não é isso que a gente tem que dizer, porque eu quero atrair ele para mim. Eu vou dizer o quê? Vou dizer, olha, ela chegou aqui, ela quer um acordo, ela não quer litígio, mentira, ela quer brigar. Eu estou trazendo ele para mim desse jeito. E eu gostaria, assim como eu ouvi ela, eu gostaria de me ouvir. E caso se não tenha um advogado, traga também, porque vai ser boa essa conversa. Gente, vejam a diferença que é uma conversa dessa com a parte contrária, porque o senhor é marido da fulana, nós estamos com um processo contra o senhor, vamos protocolar amanhã o divórcio e gostaria de saber se o senhor quer fazer um acordo. Pelo amor de Deus, tem gente que faz isso. Eu descobri esse tipo de coisa, eu fui por outra linha, por outro viés, que são justamente esses critérios que a gente vai chegar e vai falar para ele. O senhor sabia que o seu filho tem direito a alimentos? Desde que o senhor tenha necessidade, eu vou usar o prenome necessidade e possibilidade. O senhor tem possibilidade de pagar alimentos para o seu filho? Tem, doutor, mas o que eu já estou pagando já está bom. Não, deixa eu lhe dizer. Eu tenho um modelo de planilha já pronta, com os vários itens que as pessoas às vezes ficam pedindo. Isso carro, isso entra, isso aqui também entra. O carro que eu levo a criança, a gasolina entra. O dinheiro que eu pago na escola para o presente da criança entra. Então eu posso até compartilhar com vocês depois. Eu fiz uma planilha com base nessa minha experiência de vida, o que cabe e o que não cabe. Qual foi a minha experiência? De tantas audiências, de tanto ver os juízes dizendo que isso cabe, isso não cabe, eu formei a minha planilha. E que está dando certo. Aí eu mando para o cliente. Você vai preencher tudo. O cliente já chegou comigo com a planilha que ela gasta. X de colégio, X de lazer, roupa, sapato, alimentos, até o biscoito Danone entra. O Danone entra. É para tua filha? Entra. Tá? O carro que eu estou andando, que é do meu pai, e que eu levo ela, veja a gasolina e racha por quantas pessoas andam no carro. Tudo isso é uma estratégia. Aí você vai falar para o cara, é o seguinte, o que ela está gastando hoje não está dando para suprir os alimentos da filha de vocês. Então, eu gostaria de conversar com o senhor, com o seu advogado, onde a gente pode aumentar. Se não puder aumentar, não tem problema. Nós temos outro ponto. Aí eu falo para atrair. Ela está se queixando que a criança está sem ver o pai, que pergunta pelo pai. Mas eu vou visitar de vez em quando. De vez em quando. O senhor sabia que o senhor tem que conviver e não visitar? A palavra visita saiu já. É convivência. É pai e mãe tem que conviver. Mas tem pai que não merece estar perto do filho, não interessa. Conviver. Então, trago ele dessa maneira para mim. E, gente, de 10 que eu ligo, eu, sinceramente, a minha média, uns 7 vêm. 3 não querem vir. Dos 10, eu fiz essa média. Que eu atendi até agora, esse ano, 7 vieram até mim. 3 só que não vieram. Eu vou encontrar com ela na justiça. Manda ela brigar comigo lá. Só falo com ela se falar. E tem um desses que não vieram, que eu ainda estou... Vou dar essa notícia para vocês, ainda vou trazer ele para falar comigo. Que a audiência dele, dia 23, ele está querendo para briga. Briga não. Começou com alimento gravídico, a criança acabou tendo filho.